gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou toreando aqui se aparecer mensagem no chat, alguma pergunta, eu vou te interrompendo, mas a Tá turma é legal. sua, fica à vontade, estamos aqui. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, Miriam. Obrigado, falo em seu nome aí, agradecendo a Sanity por essa oportunidade. Agradeço a todos que estão aí junto com a gente, batendo um papo. Já faz um tempo mesmo que a gente conversa com vocês e essa parceria com a Sanity para a gente é muito legal, é bem gratificante. E porque aí a gente troca, são duas empresas que têm tudo a ver no mercado, né? Vocês fazem a consultoria, vocês prestam essa consultoria para os seus clientes e nós prestamos um serviço que está dentro dessa consultoria que vocês prestam, né? E os mercados, a gente tem que entender que as duas empresas juntas, elas têm grande oportunidade de trabalhar e aumentar o seu resultado, né? Aumentar essa sinergia, porque eu trabalho com uma coisa que você vai medir e, ao mesmo tempo, você precisa do meu trabalho e o cliente também precisa do nosso trabalho. O que a gente não pode esquecer é que esse cliente ele presta esse serviço quase que por uma obrigação, porque ele tem uma legislação que eu vou citar para vocês, e ele muitas vezes ele nem gosta muito da gente, não, porque a gente está indo lá para aplicar um inseticida para controlar uma praga que está incomodando ele. Então, na verdade, incomoda ele um pouco o nosso serviço, como eu sei que também incomoda o serviço de vocês. E nós precisamos mudar esse paradigma. Esse cliente ele tem que entender que nós somos parceiros. E depois, no final, eu vou pedir para vocês nos ajudarem, porque assim, o que a gente consegue fazer em conjunto é isso. É indicar clientes, a gente estar fazendo uma venda cruzada. Então, depois vou passar os nossos contatos, pedindo para vocês seguirem a gente nas redes também, para isso dar engajamento. Meu material ele é todo disponível, a gente representa aqui a empresa Desinsecta, né? Desinsecta, como eu disse, tem 21 anos, e fez esse ano. Já trabalhei em multinacionais desse segmento também. Sou entomologista, sou engenheiro agrônomo, fiz o mestrado e o doutorado na área de entomologia. Então, isso nos dá uma certa propriedade, uma autoridade para falar de controle de pragas. E eles têm que entender que os nossos dois trabalhos juntos é para fazer bem para eles, né? É que eles precisam nos respeitar, eles precisam respeitar o seu serviço, o nosso serviço, porque a loja pode ser fechada por um problema de controle de pragas. E ela não é fechada, ela é fechada porque o rato apareceu, porque a barata apareceu. Mas até aparecer uma barata ou aparecer um rato, eu tive um desvio de várias é, itens de segurança alimentar ou de boas práticas de fabricação, e vale a pena lembrar que o controle de pragas é um elo das boas práticas de fabricação. Então, eu tenho vários desvios, não é porque a empresa de controle de pragas é ruim, é porque a gente teve vários desvios nesse processo, e aí a isca que eu estou colocando para o rato já não funciona mais. O veneno que eu estou aplicando frente à sujeira que está lá, a desorganização que está lá, não vai funcionar também. Então, a gente tem que lembrar isso, que essa loja pode ser fechada, ela é fechada, ou um outro cliente, um comércio é fechado, muitas vezes pela presença de roedores ou fezes de roedores ou presença de baratas, por exemplo, mas não é pela ausência de controle de pragas. Tem um monte de outros desvios e no final fica parecendo só que é a empresa de controle de pragas. Então, a primeira coisa é mudar essa ideia, porque a gente trabalha em conjunto e nós não temos muita coisa a fazer. Nós podemos orientar, nós podemos verificar se estão tomando as atitudes corretas, se a edificação está correta, e nós podemos aplicar inseticida ou raticida. Então, é aí que está o nosso trabalho. Nosso trabalho é, de certa forma, muito simples. E o que acontece muitas vezes, e a gente encontra em alguns supermercados ou encontra em algumas auditorias, é que há muito mais um problema de interesse das pessoas sobre aquele assunto do que problema de comunicação. Porque controle de pragas e auditoria sanitária, muitas vezes o pessoal não tem nem interesse, porque é muito mais fácil trabalhar sem eles, né? Trabalhar passando por eles e não respeitando, né, o que eles fazem. Então, a gente precisa separar isso também. A gente precisa saber que não é só o controle de pragas, que a gente precisa ter interesse nesse assunto, e o cliente tem que ter interesse nesse assunto, porque senão fica parecendo que é um problema de comunicação. E às vezes não é um problema de comunicação. Eu vou começar a transmissão aqui de alguns slides muito práticos, slides
que a gente coleta aqui do nosso dia a dia, na verdade. Vocês estão vendo aí? Se alguém puder só me dar um feedback. Está tudo bem? Estamos sim, já está aparecendo. Ótimo, então. Então, aqui, como eu falei para vocês, a nossa formação ela nos permite falar de uma maneira muito tranquila e muito com bastante experiência sobre controle de pragas. E isso vocês não vão encontrar em nenhuma universidade. Existe um curso de especialização em pragas urbanas. Então, assim, aproveitem esse conteúdo, tirem dúvidas, podem me ligar depois, podem mandar o WhatsApp, podem fazer perguntas. Tem esse perfil Doutor Entomologia, que é um perfil particular que eu tenho utilizado. Nós estamos lá no LinkedIn também, tem o Instagram dele também, e ali a gente coloca bastante coisa em conjunto com a Desinsecta. Sou um dos diretores da Desinsecta, e a Desinsecta pode atuar com vocês praticamente no Brasil, mas somos fortes em São Paulo. A gente tem uma unidade... Luciano, desculpa, só um minutinho, por favor. Primeiro, já vamos abrir o Instagram aí e curtir a página do Luciano, né? Vamos fazer essa honra aí por ele estar participando conosco. Já quero, pelo menos, que tenha todas as pessoas aqui lá curtindo. A Leiane deu um retorno que o áudio está baixo. Para mim aqui está normal. Se quiser conferir, será que é o som do seu computador que está mais baixo? Alguém mais com algum problema de áudio? Eu estou ouvindo o Luciano tranquilamente. Dá uma olhadinha. Só confere aí se é sua máquina, Leiane. Alô, Enquanto isso... Veja se tá bom. Pois é, vai curtindo lá o Instagram. Enquanto isso, Instagram... E o Doutor Entomologia também. Eu sou da teoria que não tem pergunta burra, tá, Luciano? Já começa daí. Sempre, à vontade sempre. O que é entomologia? Isso é bem legal, né? Outro dia o pessoal perguntou se era quem tomava vinho, né? Enólogo? Confundiram com enólogo? Confundiram com enólogo, entomólogo com enólogo, né? Entomologia é aquela pessoa, aquele estudioso, aquele pesquisador de insetos. Entomo é inseto, relacionado a insetos. Só que pragas urbanas, né? A gente fala de pragas urbanas, hoje é muito mais amplo, né? O áudio tá legal aí? Tá tudo bem? Para mim tá tudo bem. Deixa eu ver se a Eliane deu algum retorno aqui. Por enquanto ainda não, mas tá tudo bem. Eu tô te ouvindo bem. Legal, vamos em frente. Então, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, fiz o mestrado na Unesp em Jaboticabal, na área de entomologia, que é o estudo dos insetos, e fiz o meu doutorado na Exalc, um dos campos da USP, em Piracicaba, e hoje eu estou sediado, né? Uma das nossas unidades está sediada em Piracicaba, atende o interior. Temos uma em Campinas também, temos uma em São Paulo, que atende Baixada Santista, atende Capital, ABC, e até o Vale, até Taubaté, mais ou menos ali. Então, essas áreas aqui de Ribeirão Preto, Taubaté, a área da Castelo Branco e a Baixada Santista é a nossa área de atuação mais forte. Porém, qualquer projeto que vocês tiverem, vocês podem passar para mim. Eu vou deixar o contato da Sofia e da Beatriz também, que é do nosso departamento comercial, porque a gente tem alguns parceiros e eu posso servir como hub de serviços para vocês. Então, a Desinsecta pode ser a empresa que congrega, acha os seus parceiros em outros locais e a gente vira um hub de serviços para o controle de pragas. E pragas urbanas hoje, ela não é mais só entomologia. Antigamente a gente pensava em barata, rato e às vezes mosca, formiga, alguma coisa. Hoje eu falo de capivara, falo de pássaros, falo de saruê, falo de gato, cachorro. Então, o que vocês precisam é lembrar de uma empresa de controle de pragas, mesmo que ela não tenha a solução, porque alguns são silvestres, alguns entram na lei de animais, de proteção aos animais, então ela não pode controlar, não posso matar qualquer um desses indivíduos, mas eu dou para você, eu retorno para você uma solução, ou pelo menos uma dica do que você deve fazer, porque as empresas têm dificuldade de encontrar isso, de encontrar um parceiro que fale de maritaca, por exemplo, que fale de andorinha. Por mais que a gente saiba que eu não tenho uma solução para andorinha, alguém tem que falar sobre isso, né? Eu não tenho, você tem que fazer vedação, porque aí esse nosso laudo ele vai ajudar a tomada de decisão nesse nosso cliente, né? E por que a gente faz controle de pragas urbanas? Veja uma placa de Petri, ó, eu gosto muito desse slide. Essa placa de Petri tem aquela baratinha que todo mundo conhece, que é a Blatella germânica, francesinha, e aqui uma placa de Petri
depois que ela foi incubada. Ela é vetor de doenças. Aqui são micro-organismos só dela ter andado por cima daquela placa de Petri. Então, além da presença, né, desse inseto, do físico dela, de um contaminante ali, eu tenho um contaminante microbiológico também. Aqui uma periplaneta americana, que é aquela barata de esgoto, né, grande, também numa placa de Petri, com ágar aqui. E aqui, depois de 24 horas, isso nós fizemos nos nossos laboratórios aqui, essa cultura, só para mostrar isso e ter um exemplo do que ela está carreando. Então, não é só a presença da barata, ela carrega também micro-organismos, né? E aí a gente costuma dizer que induz processo alérgico, pode causar contaminação e descarte de alimentos e de produtos, dos produtos finalizados, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. E depreciação da imagem, que esse é um dos pontos importantíssimos, porque a gente sabe que uma pessoa que viu uma barata ou viu uma formiga num posto de atendimento médico ou num restaurante, num órgão público, ela vai contar isso para 10 a 20 pessoas que também deixarão e irão multiplicar essa informação. Então, a gente não faz só o controle de pragas. Hoje, a gente é um agente de saúde pública e um agente que empodera a sua marca também, garantindo a qualidade, né? Garantindo aquela presença. E a Desinsekta, hoje, nosso objetivo é colocar ela com uma pegada um pouco diferente, com uma pegada DSG, questionando sobre os objetivos da ONU, né, as 17 ODS também, falando sobre isso, porque a gente tem responsabilidade com a praga, com o meio ambiente, o produto que eu estou utilizando. A gente está muito inserido nisso. Então, vocês precisam começar a qualificar as empresas que estão prestando serviço para vocês e para os seus clientes também, porque hoje a ideia é totalmente diferente. Antes, a preocupação era se a gente ia contaminar alguém ou se alguém ia passar mal. Hoje não, hoje o meio ambiente, a pegada do meio ambiente é muito forte, vocês sabem disso. Nós estivemos no Fórum Brasil de Gestão Ambiental o ano passado, esse ano nós já estivemos presentes também, porque o controle de pragas urbanas, nós temos insetos urbanos ou pragas urbanas como bioindicadores de clima, de alteração climática, então é uma ciência muito maior do que só aplicar inseticida. E a gente tem que começar a dar valor a isso, e vocês mostrarem que tem parceiros fortes e que dá a importância para esse controle de pragas. Aqui as formigas, ó, as formigas carreando micro-organismos em placas de Petri só por terem passado nessas placas de Petri aqui. As formiguinhas lá, isso é muito comum. A gente fez só quantitativo, né? Na verdade, um qualitativo, quantitativo, né? Presença ou ausência, na verdade, mas eu não fui a fundo para saber quais micro-organismos estavam sendo carreados aí nesse caso. Aqui um caso bem interessante, né? É uma geleia e as baratinhas, ó, Blatella germânica presa lá dentro. Essa é uma coisa que você pode oferecer para os seus clientes também. A Desinsekta monta laudo de análise de reclamação de consumidor. Então, eu posso fazer esse laudo porque alguém estiver processando a empresa. É lógico que tem uma condição diferente, você tem uma assinatura de um técnico em relação a isso, eu farei esse laudo. Então, isso também pode ser oferecido para os seus clientes, para saber se essa contaminação aconteceu na casa do cliente, se ela aconteceu no momento da produção ou o que aconteceu. Então, esse é um dos pontos que a gente agrega valor ao nosso serviço também. A Desinsekta está se reposicionando, ela tinha tudo isso, mas agora ela está se reposicionando. A gente está falando da versão 20 anos dela, que completamos 21 anos, e estamos reposicionando isso porque a gente entende que pragas urbanas, cada vez mais teremos maiores exigências e estarão mais próximas de nós. A gente tem o problema do carrapato da capivara, por exemplo, né? Veja essa situação aqui, ó. O sapinho dentro, envasado aqui, né? Embalado junto com alguma coisa que parece um agrião. Então, essas pragas estão cada vez mais próximas a nós. E a nossa preocupação é garantir a sua marca, né? E a saúde do consumidor também, que vocês ajudam a gente nisso. Nós somos apenas uma ferramenta de vocês. Isso é foto nossa, todas essas são fotos nossas. Aqui uma caixa de leite, olha, totalmente roída por ratos. O rato provavelmente ele estava contaminado já com a isca raticida, e aí ele vem aqui, sente sede, e ele vai pegar essa caixa e tentar beber o leite. Ele literalmente põe a cabeça aqui para beber o leite. E cuidado, porque muito supermercado vai bater essa caixa
em que condição que ele pode bater essa caixa, né? Aí eu pergunto para vocês me ajudarem. Que contaminação eu tenho nesse fardo aqui que eu posso simplesmente bater essa caixa, tirar esse filme e colocar na prateleira para venda? E isso acontece muito, a gente encontra isso constantemente em lugares que eu tenho infestação de ratos. Não existe... eu vou falar sobre, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos lá. Aqui, ó, essa não é uma fotografia nossa, mas aconteceu um caso parecido, o bebedouro com o galão. Quando a gente tira essa tampa aqui, a gente está vendo apenas o tubo ali, né, onde a água desce, e aqui nas torneirinhas parou de descer água. Olha o que a gente tinha lá dentro. A gente tirou essa parte de cima aqui, ó. Isso aqui que nós tiramos, tá? E aí, o que eu tinha lá dentro, ó? Um roedor morto lá embaixo, que não dava para ver ali por cima, ele subiu por trás do bebedouro, o roedor morto aqui dentro e uma barata também tampando um buraco aqui de um dos buracos da saída da água. Isso, estou falando de um bebedouro. Porém, saibam que isso acontece com rato, com pombo, com morcego, com barata, com mosquito da dengue dentro dos reservatórios de água. A Desinfecta também faz limpeza de reservatório de água. Nós temos toda a documentação legal, as NRs de trabalho em altura, espaço confinado. Então, em relação à legalidade da Desinfecta, vocês podem oferecer de maneira muito tranquila, porque vocês podem puxar para vocês esse assunto, porque nós vamos municiar vocês para vocês terem bons materiais. O nosso material é todo online, para vocês poderem devolver isso para o cliente de vocês. Isso já virou quase uma brincadeira, né? Não é incomum você ter rato dentro de supermercado, comendo carne num balcão refrigerado, a gente acha que não vai acontecer. Estão tomando leite, né? Em gôndolas também, porque o pessoal deixa aquelas gôndolas por muito tempo dentro sem movimentação. Aqui, ó, um outro problema, um brinquedinho de criança. Isso aqui é de um funcionário nosso, aconteceu com um funcionário nosso. Aqui um escorpião, e esse escorpião, a criança brincando, e o escorpião, quando ele está com o Telson dele aqui, ó, nessa posição, é porque ele está vivo, está ativo, né? E esse é um dos problemas que tem aparecido, principalmente em algumas cidades do interior, na região de Campinas, Piracicaba tem bastante, em alguns lugares que têm condições propícias, existe essa possibilidade do escorpião aparecer. Essas são as principais pragas hoje que a gente controla com insetos aracnídeos e roedores, né? Aqui você tem um escorpião com os filhotes nas costas, que a gente vai falar um pouquinho depois, carrapato, roedores, cupins, né? As baratas. Esse material aqui não tem problema, eu posso passar ele para vocês, depois passo eles em PDF. Desinfecta, ela sempre teve essa característica de multiplicar a informação e de tornar o nosso mercado melhor, de tornar o nosso consumidor melhor informado, para ele poder consumir de maneira melhor nossos serviços, né? Então, e a gente quer melhorar também, nós temos um curso de responsabilidade técnica, de aperfeiçoamento, né, de formação de responsabilidade técnica pelo CREA também. O CREA consome nossas atividades porque não tem profissionais, são pouquíssimos profissionais qualificados nessa área, né? Então, formiga, aqui o cupim também, aqui carunchos, vocês vão encontrar carunchos, e tem que tomar muito cuidado porque o caruncho ele é específico, e às vezes vocês vão encontrar ele na gôndola, achando que está atacando um produto, e na verdade ele não está atacando aquele produto. Eu tenho os citófilos, eu tenho alguns tipos de gorgulho, eu tenho tribólium, cada um é específico a um produto, e às vezes parece que ele está contaminando outro produto. Por isso você precisa de uma empresa com um responsável técnico, com uma bagagem técnica boa, para que você consiga determinar qual o melhor tratamento que a gente vai executar. Aqui, só para vocês terem algumas ideias, a gente não pode esquecer que as pragas urbanas elas se originam através de adaptações ao meio ambiente. Elas já existiam ali e são muito semelhantes às pragas da agricultura. Esses ambientes vão modificando e vão dando condição, e essas pragas vão se adaptando a esses ambientes modificados. Um ambiente isolado, quando eu tenho um hospital, um shopping center, que eu tenho umidade controlada, eu tenho temperatura controlada, iluminação controlada, vai dar uma dinâmica dessa praga diferenciada. Por quê? Porque ela não vai sofrer com temperatura, não vai sofrer com chuva, não vai sofrer com predadores.
Então, eu tenho praticamente que entrar com controle químico lá dentro e não deixar a praga se desenvolver, porque senão eu terei problemas com essa praga se multiplicando lá, porque ela não tem inimigo natural, ela não tem chuva, não tem temperatura. Então, é por isso que a gente tem que imaginar um supermercado fechado, com alimento disponível, com temperatura controlada, que não varia muito, não oscila muito lá dentro, com ar-condicionado às vezes ligado, um shopping center nessas condições, nós teremos condições da praga se adaptar ali dentro, adaptar-se ali dentro e desenvolver-se com um grande potencial reprodutivo. Por isso que eu tenho pragas que se explodem, né? Que essa população acaba explodindo no supermercado, devido a essas condições favorecerem, diferentes daquelas condições externas. E o que a gente tem que pensar é que o conceito de praga na agricultura é se ela está atacando uma praga, milho, arroz, feijão, soja, seja o que for, e na área urbana é um outro conceito, porque depende do local que está infestando, da espécie da praga, da quantidade da praga e pode ser cultural também. Tem gente que nem se preocupa se o rato está ali presente ou não. E eu tenho um amigo que ele disse que alimenta na funilaria dele, tem uma funilaria, ele fala que pega um marmitex lá depois do almoço e dá para um ratinho, o ratinho vai lá e come, e ele está alimentando o rato. Então, isso aí depende muito. Formiga lava-pé, por exemplo, imagina formiga lava-pé num campo de futebol, num estádio, num parquinho de criança, por exemplo. Eu não posso ter nenhuma, porque senão eu posso ter um acidente naquele local. Agora, no meio de uma mata, não tem problema nenhum. Uma abelha, a abelha é super importante para a polinização, ela tem seus subprodutos como cera, né? Própolis, geleia real e o próprio mel. E lá, para nós, para a agricultura, ela é super importante. Agora, na área urbana, às vezes ela está na máquina do refrigerante. Vocês já viram isso, né? A máquina do refrigerante e a abelha tentando tomar refrigerante ali. Ela precisa de um alimento açucarado e muitas vezes isso acontece no inverno, porque tem baixa florada e aí ela busca alimentos açucarados para manter aquele ninho dela. E se o ninho não tiver alimento suficiente, ela vai migrar e vai levar esse ninho para outro lugar, para ela poder dividir aquele ninho. Às vezes, quando está muito grande, ela se divide, e às vezes, quando está muito frágil, também ela se divide por causa da escassez de alimento, ela tem que ir para outro lugar. Então, depende, o nível de tolerância nosso e o seu cliente, você vai desenvolver em conjunto com ele, ou eu vou desenvolver em conjunto com ele. Que tipo de cliente é? O que ele tolera, o que eu posso tolerar lá? Porque eu não consigo exterminar. Eu tenho que deixar essa praga em níveis baixos, num nível que ela não apareça para o cliente ou não cause dano para aquele cliente, né? É esse o ponto. E a legislação que a gente tem, ó. Lembrando que a controle de pragas é um item das boas práticas de fabricação, é um elo de boas práticas de fabricação, toda empresa tem que ter. E aqui as legislações, a CVS 9, a 52, que foi substituída pela 622, e cita lá que todos os clientes têm que ter controle de pragas no mínimo mensal. Não quer dizer que eu tenho que aplicar inseticida mensalmente, não quer dizer que eu tenho que fazer troca de iscas mensalmente, porém eu tenho que ter atividades ou de monitoramento que envolvam o controle de pragas, que não é só aplicar inseticida, mensalmente. A legislação, a normativa já existe, a legislação, ela fala sobre isso, ainda não tenho a vigilância sanitária cobrando isso em todos os lugares, mas isso já começou a ser questionado, né, cobrado, porque um produto ele não dura 6 meses. Se você fizer uma aplicação hoje, só daqui 6 meses, naquela pastelaria, naquele restaurante, não adianta, você vai estar matando as pragas daquele dia, principalmente que a gente sabe que tem que ter ações de limpeza praticamente diárias, né, com água e uma limpeza pesada. Então, normalmente, eu aplico inseticida, o pessoal vai e lava. Não fica residual, porque o inseticida, normalmente, ele tem um amplo espectro, ou seja, mata várias pragas, tipos de pragas, e um alto poder residual, dura por muito tempo. Mas se eu lavo todos os dias, por isso, mais importante ainda, que a gente tenha pelo menos frequência mensal. Na pastelaria, no supermercado, no mínimo mensal, é o que a gente recomenda, tá? E é o que a normativa diz hoje. Aqui só para a gente lembrar de algumas pragas, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a barata de esgoto, ó, veja só aqui, ela tem a ooteca. A ooteca é aquele ovão que a gente chama, né? Não é um ovo, é uma estrutura de resistência, na verdade, e ela tem, ó, até 16 ovos ali dentro. Depois que os ovinhos eclodem ali, ó,
as larvas, né? Aí eu tenho as ninfas, na verdade, aqui, ó, das baratas, a ninfa, ela não tem asas e os adultos têm asas aqui. Então, emergiram aqui, ó, as ninfas e aqui os adultos. Esses adultos têm asas, essas aqui voam, e o principal lugar onde elas ficam é dentro de área de esgoto, ou eu encontrei uma vez no shopping center 2 paredes, e no meio dessas 2 paredes eu tinha uma umidade, um vazamento ali, ela criou um ninho ali no meio daquelas 2 paredes, e elas saíam em cima da loja de um desse shopping center, era uma pastelaria, e ali em cima daquela loja ali ela caía na área de vendas, porque ela estava saindo, porque cada look, né, cada posição ali do shopping tem uma parede, cada loja tem uma, e ela ficou aqui nesse meio. E lá em cima ela não é vedada, então as baratas saíam ali. E para descobrir isso, né? Então, o que eu entrego aqui para vocês também são condições de vistoria que vocês vão encontrar. Aqui, ó, outra baratinha, que é a Blatella germânica. Veja a oteca dela, fica aqui no final do abdômen, ó. E ela não voa. É aquela que fica... A outra fica no esgoto. Essa fica na borracha da geladeira, fica na pia, no freezer, naquela lâmpada, na nossa armadilha luminosa, atrás de cartaz, dentro de decorações. A gente já encontrou dentro de relógio decorativo, daquelas ikebana, né, que chama de flores. Aquelas de flores que tem sementes, por exemplo, pode ter caruncho ali naqueles enfeites, né? Tem alguns enfeites que o pessoal coloca arroz dentro e fica muito tempo, pode virar fonte para depois ter um caruncho ali também. Então, essa é uma segunda baratinha, que é a Blatella germânica. Aqui a mosca, tem que tomar muito cuidado, porque a mosca a gente se incomoda normalmente com o adulto dela voando. E o adulto dela voando é muito difícil de controlar, eu tenho que ter armadilhas luminosas. E aqui eu já derrubo uma lenda, né? Armadilha luminosa eu posso ter em qualquer estabelecimento comercial e de produção também. Porém, a armadilha luminosa adesiva, ela é permitida. E a de eletrocução, ela não é permitida, ou pelo menos que esteja a mais de 2 metros de uma área de invase, de embalagem ou de produção, que é aquela armadilha luminosa para puxar essas moscas aqui. E ela não pode ser colocada em qualquer lugar. E muita gente deixa a armadilha luminosa e esquece de colocar o refil adesivo. Aí ela está atraindo a mosca fica ali, pode atrair, se tiver mal instalada, vai atrair da área externa para a área interna. E aí, além de atrair, ela não tem o adesivo, porque o pessoal acha que é só colocar a lâmpada lá, ou o adesivo já está saturado, está cheio de mosca, e aí você não consegue mais capturar e coletar essas moscas, ela acaba fazendo um trabalho contrário, atraindo moscas. Ela não pode estar numa posição que atraia moscas para dentro do seu estabelecimento, tá? 3 espécies de ratos. A gente tem que lembrar, de vez em quando vocês vão falar assim, ah, tinha um camundonguinho aqui. Cuidado, porque camundongo é uma espécie. E ele é pequenininho, esse aqui é o adulto dele. Os outros adultos são maiores, porém a fase jovem deles, não reprodutiva, ele nasce pequenininho, ele é pequenininho também. Então eu posso ver um ratinho e chamar ele de camundongo, mas pode ser um rato de forro, que é aquele que anda no telhado. Pode ser uma ratazana, que é aquela que anda no esgoto, né? E ela praticamente vai ficar ali. Em supermercado, a maioria das vezes eu tenho esse tipo de rato, que é o rato de forro, é um rato mais escuro, que é o ratos. Aqui, ó, o camundongo, a característica mais importante dele, ó, ele é não neofóbico. O que que é isso? Ele não tem medo, coisas novas, né? E fobia, medo. Ele não tem medo de coisas novas. Então, ele sempre vai ser, você vai encontrar ele e ele vai mexer naquelas coisas e ele vai permanecer ali, diferente dos outros ratos. Isso aqui é muito difícil acontecer. Antigamente a gente via em gaveta de sítio, coisas desse tipo, né? Hoje, quando ele se estabelece, é porque veio um, aí é difícil controlar também, porque são menores, ficam em lugares ali se alimentando ali e às vezes a gente tem dificuldade de acessar aquele ambiente, tá? Esse aqui não, ó, eu coloquei ele é um rato mais escuro, não tão preto assim, tem orelhas maiores, o focinho maior e ele tem neofobia, ou seja, se você mexer muito nas coisas ali, ele vai acabar deslocando para outro lugar. Então eu prefiro colocar isca raticida para esse controle aqui, ou isca adesiva, tá? E a ratazana é de esgoto.
que é essa ratazana que a gente já conhece, ela nada muito bem. Normalmente ela fica na área externa e ela volta para dentro do supermercado por tubulação de esgoto. Ou, às vezes, tem muitos casos dos ratos, tanto o rato preto quanto a ratazana, fazer um ninho embaixo do piso que foi concretado ali. Então, aqueles pisos estragados ali, que estão danificados, podem servir de abrigo para rato. E aí não adianta só fechar. Às vezes vocês vão ter a visão de que precisa fechar o buraco. Para o rato, eu prefiro atuar primeiro e depois fechar, pensando que eu posso até fechar e ele vai sair por outro lugar. Porque é a sobrevivência dele. Aquilo ali normalmente está em contato com várias outras coisas. É lógico que nós vamos pedir para fechar, mas fechar nem sempre é a única solução para resolver o problema, e a mais importante. Eu prefiro baixar essa população. Tá? Aqui, para vocês verem, ele vem pela tubulação de esgoto, ó, e ele sai de dentro desse rato, come isca raticida ou come isca, come ração de cachorro de gato que o pessoal coloca naquele banheirinho da empregada, que eles chamavam, né? Aquele banheirinho que ninguém utiliza. Ah, deixa lá para o cachorrinho hoje, ele fica ali. E eu já vi muitas vezes isso, casas muito antigas que tinha aquele banheirinho ali, que era da dispensa da empregada ali, e ali a gente vai, ele coloca a ração para o cachorrinho ali, e aí ele vai sair do vaso sanitário, comer a ração e voltar para dentro do vaso sanitário. As formigas, duas espécies mais importantes que vocês vão encontrar nos estabelecimentos, que é a tapinoma, que é aquela bem branquinha que fica no açucareiro e a gente nem enxerga ela, que ela é bem branquinha. E a pretinha, que é aquela que faz aquele carreiro em cima da pia. Então, são as duas espécies mais importantes que existe isca inseticida, e lembrando que a formiga é um inseto social. Então, eu tenho que acabar com o ninho. E se eu não finalizar o ninho, se eu não exterminar o ninho, esse ninho pode se multiplicar, ter várias rainhas, ele tem várias rainhas ali, ele se multiplica, fica independente e vai aumentar aquela atuação também. Então, não adianta aplicar esse BP para matar a formiga, eu vou matar só aquelas que estão externas ali. E vou partir esse ninho, corro o risco de partir esse ninho e gerar outros ninhos, tá? Esse aqui é só um experimento de curiosidade em um hospital. A gente colocou aqui, ó, em 12 hospitais do estado de São Paulo, isso foi feito pela Unesp de Rio Claro, professor Odair Bueno, todos eles tinham infestações por formigas. 16,5% das formigas coletadas nessa isca, ela tinha bactéria patogênica dentro de hospital. E o principal lugar onde elas foram coletadas foram berçários, UTIs, e entre até 73% dos pontos amostrados tinha formiga dentro do hospital. Ou seja, eu tenho formiga em vários ambientes. E aí, eu já deixo uma dica para vocês. Hoje existe produto, equipamento e estratégia para fazer controle de pragas de uma maneira muito segura. Eu posso fazer até dentro de hospitais, isso não tem problema. Então, não é porque, não quero fazer, eu estou intoxicado, eu vou passar mal. Hoje a gente já reduziu muito esse risco. A gente não tem esse tipo de situação e de contaminação ou de intoxicação de pessoas ou de animais. Porque a tecnologia, como esse mercado está se desenvolvendo muito, a tecnologia tem melhorado bastante. Tá? Eu posso fazer serviços mensais de aplicação num restaurante, como eu posso implantar o controle integrado de pragas, que esse é um programa de controle de pragas. Esse você tem uma agenda, tudo online, e o meu objetivo é fazer o controle da população de pragas com a segurança pessoal do ambiente do produto, não só aplicar inseticida, porque tem muitas empresas, eu concorro com pouquíssimas empresas, porque tem muita empresa que só vai lá aplicar inseticida. Aquele cliente seu que só quer o laudo, só quer certificado e só quer que faz aplicação, porque a vigilância vai lá, não é um cliente que nós temos interesse. A gente pode ajudar vocês, pode participar, não vou deixar de atendê-lo, mas não é o meu cliente foco hoje. Porque se ele quer fazer uma aplicação, eu tenho que informar para ele que aquela semestral não serve e estrategicamente, nem legalmente, nem estrategicamente ela é boa. O certo é a gente implantar um controle integrado de pragas. Isso custa caro? Depende. A gente pode fazer um programa completo, como eu posso fazer um programa customizado para aquela situação. Ele não vai
isso não pode virar um problema para ele, tem que ser uma solução. Então, o que ele vai pagar aqui é uma coisa justa para que ele tenha um bom resultado e que ele não corra o risco de alguém de cair. Essa semana foi muito engraçado. Não foi praga, mas eu devolvi, eu tenho até a fotografia, eu devolvi um lanche comprado em uma das empresas aí de fast food e caiu o bico de injeção, que é tipo uma ventosa, o bico de injeção do molho. E no lanche foi para o meu filho, para você ter ideia. E aí eu devolvi, mostrei para a pessoa, ela falou, já sei o que é. Eu tenho que avisar o fornecedor porque não é a primeira vez. Imagina a situação, né? Então, se eu tenho isso com um material, né, com o físico aí, imagina isso com pragas, né? Qual que é a preocupação que eles têm com Eu quero pragas. até complementar, viu, Luciano? A Vamos lá. gente acompanha o consultor em visita, os consultores que estão aqui podem falar mais que a gente sente essa dor. Padaria, por exemplo, são setores que normalmente são muito infestados de barata, né? Porque é muito quente, tem muito alimento disponível. E às vezes, quando a gente aborda a liderança do setor, o manipulador que está lá, já aconteceu de estar exposto na área de venda para o cliente e o retorno do funcionário, né? Até da liderança, não só do funcionário, da liderança, fala assim: ai, sempre aparece, aqui é assim mesmo, mas a gente mata, a gente tira rapidinho, porque vira comum, né? E esse é um problema É, nosso na consultoria que a gente tenta trabalhar bastante. Tipo, não é comum, melhor, pode ser comum ter barata numa padaria, mas não é normal, né? A gente não pode é normatizar isso que mesmo, tá é tudo isso mesmo. bem uma formiguinha, tá tudo bem uma baratinha, até por tudo isso que você está falando para a gente, do quão importante é e o quão contaminante isso gera para o meio ambiente, né? Mas é É um verdade. retorno muito comum da gente ter dos padeiros, dos manipuladores, dos confeiteiros, de ser normal, tipo, passa a mão, tira a baratinha e a produção segue. E o retorno é esse: que tem mesmo, minha filha, sempre aparece. E normatiza uma Estamos coisa que a gente tem que, acostumados, né? que a gente tem que brigar para ser contra, né? É o mesmo É caso aí do verdade. bico, tipo, tá acontecendo mesmo, tá normal isso aqui. Ela pegou assim, eu vou fotografar. Eu falei, não, eu vim e fiz, não, sem alarde nenhum, chamei o gerente lá. Falei, preciso te mostrar uma coisa. E aconteceu comigo, e foi ontem, na verdade. Então, assim, foi no sábado. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Acho que não dá para colocar, porque dá para saber muito fácil de onde veio. Então, talvez não dê para colocar a foto. Vamos em frente. Mais alguma coisa? Vamos Não, lá, só então. isso. Miriam, beleza, obrigado. E aí, gente, olha, o nosso objetivo é fazer monitoramento e controle. Não é só aplicar inseticida. Inseticida também é um contaminante. Nosso objetivo não é. Então, tem gente que quer contratar uma empresa que a gente nem chama mais assim, uma dedetizadora. Nem existe mais isso. Então, se é aquele cara que quer só aplicar inseticida, esquece. Não é o nosso perfil. Eu vou atender vocês, vou atendê-lo e tentar colocá-lo numa situação um pouco melhor. Você vai me entregar e falar, olha, o perfil dele é assim, 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 vamos tentar fazer alguma coisa diferente e falar para ele conversar com a gente. Eu converso com ele, converso pessoalmente com ele, coloco a nossa equipe com ele para mostrar que ele vai agregar produto, né? Vai agregar valor ao produto dele. A gente vai fazer uma amostragem e aí partir para o controle. Olha o nosso controle. Primeiro, manejo ambiental, que é manejo da estrutura dele, do ambiente dele de trabalho, não é meio ambiente, é ambiental. Ver se eu tenho alguma condição de algum predador para isso, porque pode ser um condomínio, tem gente querendo colocar galinha, existem já micro-organismos, né? Posso fazer barreiras físicas e aí eu penso no controle químico, que é uma das últimas alternativas nossas, né? O que a gente quer implantar é o CIP, é o Controle Integrado de Pragas. E dentro dele, nós temos várias soluções, como higienização do reservatório, mata-mato lá, dá para fazer em algumas situações, nem todas. Aí, se vocês tiverem uma demanda dessa, eu preciso conversar com vocês. Porque aí são projetos. A Desinsecta tem um projeto de controle integrado de pragas, um projeto de higienização de reservatório, um projeto de controle de pássaros, um projeto de captura e doação, destinação de gatos e cães, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. E assim, somos credenciados ao CREA e à APRAG, que é a Associação Instituição de Classe. Lá na APRAG você vai encontrar as empresas que estão regulares. Não quer dizer que todas regulares estão lá, mas é um caminho que eu acho que vocês devem utilizar para consultar em outras regiões. Quiserem, tragam isso para nós. Desinsecta tem o maior interesse em estar ajudando vocês em relação a isso e assim, recomendar uma empresa, algum parceiro nosso. Mas aqui dentro do site da APRAG, também isso vai servir para vocês de informações, que é a nossa entidade de classe,
super importante, super alinhada com os interesses dos clientes e das empresas de controle de pragas também. Estivemos nesse mês, agora no meio de agosto, na Expo Prague, que ocorre a cada 2 anos, e mostrando as novas tecnologias e o mercado de controle de pragas, como é que está. Lá dentro do seu cliente, você vai ter acesso a água, alimento e abrigo. Isso a gente já falou algumas vezes. Então, se você manipular esses 4 As aqui, você com certeza vai causar alguma variação naquela população, vai dificultar aquela população dela se estabelecer. Agora, em um supermercado eu tenho acesso, não era para ter, mas às vezes eu tenho água livre. Alimento eu terei, mas eu posso tê-lo não disponível, que é o interessante para nós, e abrigo eu também tenho. Então, esses 4 As aqui, vocês, primeira coisa, eu estou fazendo uma auditoria, uma vistoria para controle de pragas, pensem nesses 4 As. E aí eu trago algumas fotos aqui reais do nosso, que vocês vão encontrar, e vocês têm que ter uma auditoria. A função da auditoria, se eu começar a fazer auditoria, eu vou tirar a função de vocês. Porque essa auditoria aqui é de segurança alimentar, ela não é estrutural, ela não é de controle de pragas, ela vai favorecer o controle de pragas. Então, assim, eu posso fazer um relatório que a gente chama de relatório pré-operacional, e esse pré-operacional vai detectar isso não profundamente como vocês fazem, porque essa é uma oportunidade para vocês também. Então, a gente trabalha em conjunto, você detecta praticamente as mesmas coisas que nós estamos vendo, a gente tem, o nosso foco é meramente em controle de pragas, o de vocês é de segurança alimentar, que vai muito além. Então, eu tenho aqui, ó, caixas de madeira, eu tenho estrados aqui, ó, encostados na parede, eu tenho os slips aqui de chapatex aqui, né, embaixo aqui. Nada disso aqui eu posso ter, e isso aqui favorece a presença de pragas. Veja aqui, não preciso nem dizer, né, caixa de madeira aqui de novo, isso aqui é um estoque de um pequeno supermercado, isso vocês encontram todos os dias. A primeira parte do controle integrado de pragas é prevenção, eliminar fatores que favoreçam a atração, colonização e proliferação das pragas. Então, esse é o nosso objetivo, olhar isso aqui primeiro, porque eu não faço só controle químico. Veja isso aqui era uma cozinha que estava desativada, as baratinhas embaixo do estrado, dentro da câmara refrigerada aqui, e elas entram na manta, elas entram nas aberturas aqui. Caminhão de leite, por exemplo, quando eu tenho que fazer um controle químico, normalmente a gente pega esse caminhão, coloca, tira todo o resíduo, lava ele, porque essa água vai tirar um pouco daquele resíduo, e eu coloco ele no sol, porque as baratinhas saem de dentro da lã de vidro que está ali, e elas vão sair, vão para a câmara interna daquele caminhão. E às vezes a gente faz isso, tem que fazer isso para remover aquelas baratinhas dali, ou até aplicar um inseticida naquele ambiente ali. Aqui embaixo dos estrados, ó, cheio da blatela, isso aqui estava esquecido dentro de uma cuba, de uma pia, esquecido num box de shopping que estava sendo vendido ou passado para outra empresa e que foi deixado pela outra empresa lá nesse ambiente. Aqui, muito fácil de identificar, né? Primeiro que eu tenho o in natura aqui, o certo, o ideal e o sonho é ter uma câmara refrigerada para hortifruti, e ele tampando aqui o botão de incêndio e a mangueira de segurança aqui de incêndio, né? Além das caixas lá atrás, ó, também jogadas, tudo isso encostado na parede, é um horror, né? Um show de horrores aqui. Aqui continua a mesma coisa. Imagina como que o meu inseticida, como que eu vou conseguir fazer uma aplicação de inseticida e como que esse rato vai encontrar a minha isca raticida num ambiente desse. Com ovo, com cebola, com banana, com mexerica aqui, tudo encostado na parede e jogado lá, com pallets de madeira, com resíduo líquido embaixo. Aqui eu estou indo no extremo, mas é um extremo que não é pouco comum, sabe? É uma situação que a gente encontra nos clientes. Está aqui de novo, ó, um grande supermercado, tomara que não dê para ver as identificações aí, mas veja essa situação que vocês encontram no dia a dia. Quando eu tenho esse material no nível 0, nessa condição aqui, eu quase que não tenho jeito de controlar rato nesse ambiente. E se eu tiver que controlar, eu tenho que colocar muita isca, começo a colocar alguns riscos, eu tenho que colocar uma isca raticida numa área de manipulação, ou numa área que aí eu posso montar um plano de ação e a legislação nem permite isso.
A gente não pode fazer dessa forma e colocar a isca raticida, exceto se for num plano de ação e que ele seja objetivado, né, por um responsável técnico ou que tenha alguma estrutura de segurança desse ambiente. Mas a legislação não permite que a gente faça isso aqui. Veja aqui, ó, isso aqui são paredes que estavam, a gente encontra muito isso, né, furadas pela ponta, pela lança da empilhadeira. E aí essa lança da empilhadeira, isso aqui vira ninho para rato. Veja que ele está no nível 0 aqui, ó, e aqui os ratos estavam se escondendo aqui dentro. Aqui já foi fechado. Eu prefiro aplicar raticida lá dentro, pode ser em pó, e aí a gente fecha esse furo aqui. Agora, né, a gente encontra muito isso, não era comum, mas de uns 10 anos para cá isso ficou muito comum. E a reciclagem desse papelão, não preciso dizer nada, né? Fora o risco que eu tenho aqui de ser um material altamente combustível, né? Aí, encostado na parede, questão de segurança desses pallets aqui também, a compactadora aqui do lado, e roedores, onde ele quiser aqui, o ninho de papel aqui, e os furos nessa parede, ó, veja um furo aqui, os furos nessa parede e ele se escondendo nesse papelão. Miriam, se quiser falar à vontade. Quero fazer uma pergunta. Vamos O que você falou, essa questão dessas bags aí de papelão prensado, é uma realidade em todos os clientes. Eles enxergaram valor financeiro nisso aí, e agora que vale dinheiro está rodando. Como que a gente poderia, sem proibir o cliente de fazer, que a gente não tem esse poder, ter um menor risco em relação a isso? A frequência de coleta é um ponto importante, de não deixar o material parado, acondicionar em quais condições? Como é que isso seria melhor para a gente não virar tanto um ponto de acesso aí de abrigo de pragas? Você já respondeu e a gente sabe que isso não é fácil, né? Porque esse FIFO aí, ou esse tempo de armazenamento, não só disso, mas daquela compactadora também, daquela caçamba que fica aquele chorume ali embaixo também de resíduo, a gente pede isso para eles. Mas tem muita dificuldade, mas eu acho que vocês têm que apontar essa remoção. Porém, o que eu mais me preocupo é quando você aponta e coloca uma data, um prazo para remoção, você assume que se for um dia está seguro. E ele não é seguro em condição nenhuma. Era aí que eu queria chegar. Por exemplo, se a gente falar, não, pelo menos uma vez por semana tem que tirar para não dar tempo de fazer uma ninhada de roedor. Nesse ponto que eu queria chegar. Não tem como ser seguro. Não tem. E assim, eu nem seria a pessoa. Qual a visão de vocês em relação a isso? Primeiro, sobre o piso direto e encostado na parede. Eu acho que é isso que vocês têm que anotar. Agora, a solução é uma solução muito mais de seguro, por exemplo, imagina se a seguradora sabe que acontece isso e que eu tenho isso nessa condição. Então, a gente, como segurança alimentar e como controle de pragas, é falar com ele, cara, não pode estar no nível 0 e tem que estar tanto da parede, 60 centímetros da parede. Ele não vai conseguir fazer isso aí. Então, você vai dar uma não conformidade para ele, e isso aí, do lado e jogado dessa forma, não está organizado. E aí, eu acho até que vale a pena a gente levantar essa questão e descobrir o que está normatizando isso, né? O armazenamento desse tipo de fardo, de papelão aí, porque tem questões muito importantes envolvidas nisso, né? Tá. Mas nós Então, não somos... perante controle de praga, a gente não tem uma frequência segura. Eu Não não tenho, teria eu um não digo mínimo isso. Eu necessário. falo, esse aqui é um ponto crítico e vocês precisam organizar isso, porque dessa forma aqui não pode ser feito. Não é a gente que vai dizer que um dia é seguro, porque, pegou fogo lá, mas como assim? Você falou que podia. Não, mas eu não falo sobre incêndio, eu não falo sobre eu não tenho responsabilidade sobre isso, né? O meu é sobre segurança alimentar, né? E eu acho que é tratar como se fosse um material encostado na parede, independente se ele é reciclagem ou não. A gente tem que partir para isso. Boa. Obrigada. Nada, vamos lá. É a vida como ela é, né? O que a gente traz aqui é a vida como ela é. São fotos Sim. nossas, né? Eu Aqui, acho ó, até que você pegou meu celular, tô preocupada. Mais ou menos, é dos meus técnicos, são fotos dos técnicos aqui. Tô achando que você Cara, pegou meu celular. isso aqui é aquele esconderijo, né? Que eles falam de troca e de quebra. Eles fecham uma porta, aqui para piorar, fechava a porta, ninguém viu que estava aqui dentro, meu funcionário não entrava, e aberto por cima, né? Com coisas acumuladas aqui, virando, se transformando, né? Virando outra coisa. As duas fotos aqui, ó. Esse lugar é importantíssimo, vocês têm que entrar com
quase que enfiando o pé na porta, porque fica fechado, ninguém tem acesso, o fornecedor não vai buscar, essas avarias precisam ser trocadas e destinadas de outra maneira, porque eu tenho rato para todo lado, ninguém mexe, ele está do lado do alimento e fazendo o ninho dele nesse lugar aqui. E infestação cruzada, porque o processo produtivo de uma massa, ele garante muito próximo a zero de você não ter uma contaminação por um caruncho ali. Mas existe o risco de passar um ovo ainda no processo, ou pós, ou numa contaminação cruzada, e você levar para dentro do supermercado. E essa infestação ela pode começar aí. Isso aqui não existe. Isso aqui é mercado conhecido de vocês, na região do ABC. E é assim, importantíssimo. Já faz tempo essa foto. Eu mesmo visitei esse lugar. Isso aqui é nossa realidade, é a realidade de vocês. Vocês têm isso nos clientes aí que estão passando perto da gente. Aqui, a mistura. Quando o pessoal fala, é o festão, é do carnaval, é Semana Santa. Quando o pessoal me fala isso, eu tinha ninho de rato dentro de uma bicicleta que tem aqueles buracos, o rato entrava por dentro daqueles buracos e fez um ninho dentro de uma bicicleta que estava para sortear lá. Aqui eu tenho bandejas, eu tenho as caixas de novo, tudo no chão, tenho um manequim aqui. Vocês sabem disso, a dificuldade deles é espaço e organização. A gente luta pela mesma coisa. O que vocês fazem ajuda o meu trabalho e o meu trabalho ajuda vocês a alcançar resultado. Então a gente está no mesmo lugar. Se nós não trouxermos esses caras para fóruns, para trabalhos desse tipo que nós estamos fazendo, com líderes de qualidade, porque hoje a gente pede sempre para ter alguém da qualidade, ou terceiro ou próprio, e vocês estão participando disso, falo, cara, pegue essa empresa, vai trabalhar, vocês precisam de alguém. Aí vocês já sabem, eu não posso, porque é caro, eu não vou fazer. Eles não estão preocupados, nós precisamos começar a mudar a mentalidade desse trabalho. Aqui, mais um exemplo, né? Aqui desculpa, peço de novo, né? Desculpa pelas fotografias, porque algumas são de funcionários que estão ali tentando orientar alguma coisa, e o nosso trabalho é esse. Eu tenho aqui uma situação que o rato se esconde ali e ninguém vai ver, é fechado, tinha refrigerante aqui, fechado com cadeado aqui, então não vai abrir. Sabe, aqui alguns exemplos que vocês já viram, não preciso... Aqui são fezes de roedores, ó, que a gente tem aqui. Atrás de gôndola, a gôndola pode estar arrumada, atrás da gôndola eu encontro isso. E o fiscal já sabe, ele vai levantar... Gente, amendoim, farináceos, matinais, tempero, girassol, você pode puxar o material ali, ó, e olhar assim ali atrás, você vai ter caminho de rato ali. E a estrutura dos racks hoje permite o rato andar de um lugar para o outro. E aí ele fica lá em cima no forro térmico, faz o ninho dele em furos no forro térmico, desce, se alimenta e sobe. Ele nem vai no chão. Então, assim, se eu não tiver o controle, não descobrir isso, não abrir meus olhos em relação a isso, ele nem chega ao chão. Ele vai ficar lá em cima, se alimentando lá e se virando lá. Aqui só mais alguns exemplos. Eu preciso de ajuda em relação a isso, ó. Esses pallets que não são movimentados, aquele de carvão, que ninguém movimenta nunca, que fica lá no fundo para fazer o cara atravessar a loja inteira. Arroz, feijão, fica lá no fundo da loja, porque esse o cara vai comprar e vai ter que passar pela loja inteira. A disposição, vocês sabem disso, do mercado são idênticas. Ali no fundo, eu tenho aqueles que ele vai obrigar o cara a ir lá buscar. Refrigerante, ninguém movimenta a gôndola de refrigerante. Rack de refrigerante. E eu tenho isso aqui embaixo. Aí o problema não é de controle de pragas, gente. Eu só consigo colocar uma isca raticida e aplicar inseticida. Numa situação dessa, não serve para nada. Aqui, ó, rato para todo lado. Aqui o chorume que a gente já falou, né? Já até virou uma gordura aqui, já saponificou aqui já de um compactador, né? Só mais algum, vou pular aqui, porque já são exemplos que vocês conhecem. Aí começa, né? Como é que eu tiro um cachorro desse que tem ração e água dentro que é colocado pelo vigilante normalmente, ou por algum funcionário lá dentro? Esse daí era pior ainda. Pelas cores aí, dá até para chutar, né? Esse daí era pior ainda, porque o dono da rede, esse cachorro era do dono da rede, o dono da rede não queria que tirasse o cachorro de lá.
Então, eu alimento ele, coloco água, o rato vem aqui e come, o passarinho vem aqui e come, e o cachorro está aqui. Hoje, nós temos a Desinfecta, nesse novo momento, eu tenho solução tanto para gato, quanto para cachorro, para captura, para exames médicos, ele vai fazer um ultrassom e vai ver se não está prenha, vai castrar, vai colocar num hotel veterinário e vai fazer uma destinação desse cão ou desse gato para alguma entidade ou uma destinação final para algum tutor. Isso custa muito caro, não é barato, porque envolve a solução de um problema. De vez em quando eu converso, você tem solução? O cara quer resolver, mas não quer pagar nada. Poxa vida, né? Então, não resolveu até hoje por quê? Porque custa caro. Eu tenho a solução, a Desinfecta tem a solução, mas não custa barato. E se a fêmea tiver prenha, nós somos responsáveis pelos filhotes. Eu tenho que doar ela mais os filhotes, e o preço é por ela mais filhotes. Então, eu tenho soluções para aves, tenho soluções para os cães, tenho soluções para os gatos, e eu sei que um monte de supermercado tem gato e quer resolver o problema. Não adianta colocar só a gaiola lá. A gente precisa, agora, a gente faz projeto também. Tá? Então, não adianta, a gente tem a solução, mas não é colocar uma gaiola e soltar na rua. Isso não é serviço. Tá? E quem estiver fazendo Luciano, isso eu de crime. novo. Eu de novo, é isso que eu Vontade, queria Miriam. falar. Você tem legislação que te obriga a isso. Eu não posso só capturar um gato e jogar para ele para outro lugar. É lei de proteção aos animais, né? Essa Isso. é como se você pegasse o seu gato e abandonasse o gato. Esse gato é Uhum, seu. Seu que eu digo é do uhum, cliente, é do uhum. supermercado. Se eu tiro ele e coloco na rua, você, supermercado, que é hoje o dono dele, porque ele se estabeleceu lá, você não pode sair expulsando ele e põe na rua. Ele se estabeleceu aí. Então, Legal. hoje é lei de maus tratos. Eu não posso pegar fauna e doméstica ou silvestre, se for nesse caso doméstica, e colocar na rua. Tá? Isso não pode ser feito. Isso é Uhum. crime. E É. onde estava o tutor, vai ser entendido como tutor. E é responsabilidade É dele. legal saber, assim, para o nosso lado, né, tecnicamente de cá, que tem uma lei, né, que respalda isso e que se o nosso cliente quiser fazer de qualquer maneira, pode dar um desdobramento maior, né? E até me corrija se eu estiver errado, né? Nesse caso, tanto de animal silvestre até como de animal doméstico, a gente tem polícia ambiental em cima, né? Totalmente, totalmente. E eu já vi caso de um parceiro nosso me ligar e falando, olha, eu estou com uma visita lá de uma polícia ambiental porque tinha um urubu lá em cima do supermercado, estava com um filhote e esse filhote alguém pegou, caiu e está lá numa caixa. Então você tem que, cara, se acontecer alguma coisa dessa, tem que convidar a polícia ambiental para ir lá e retirar esse animal. Não é você não põe a mão. Isso é fauna e não é sua, não. Você não pode tratar dessa maneira. Tem Legal, obrigada. gente, tem clientes, por exemplo, que eu vejo aí, já ouvi, que utilizam outras, como eu vou dizer, soluções que não são legais para fazer esse tipo de coisa. A gente ouve isso, mas não é, a Desinfecta não compactua com isso, não recomenda nada diferente disso, de tirar dessa forma, é dar a indicação correta do que tem que ser feito, tá? A segunda etapa aqui é a correção. Então, eu estou lá, eu tenho que ver o ambiente, agora impedir o acesso dessas pragas. Aí são as barreiras que vocês já conhecem. As portas, que elas evitam também. Para que serve uma porta, né? Elas evitam a praga também entrar voando aqui. Ela evita um rato também aqui, dependendo do jeito que ela tiver instalada. E as cortinas de ar. Cortina de ar em shopping center e supermercado, o pessoal lembra dela para não deixar o ar frio sair. Então, é esse o principal ponto, porque ele quer manter a loja climatizada. Agora, nossa preocupação, ou o ar quente entrar, né? Nossa preocupação é que os insetos não entrem ali. Então, eu tenho que estar com essas lâminas voltadas para fora. Porque se eu tiver com elas voltadas para dentro, numa cozinha industrial, por exemplo, a mosquinha vai chegar e o ventinho vai ajudar ela a entrar. Então, nós temos que fazer a regulagem dessas câmaras, dessas portas também. E o fluxo, normalmente, para vocês, eu pego o papelzinho, coloco ele na mão, papelzinho pequenininho, sabe assim, menos de 1 centímetro, 5 milímetros, coloco na mão e aí coloco lá embaixo da
da porta, do fluxo de ar. E lá embaixo, lá quase próximo ao piso, para saber se o fluxo está funcionando ali também. Aqui, ó, veja só, marcas de roedores dentro de supermercado. Ó. Ela deixa essa marca gordurosa do pelo dela aqui, ó, nas costas. E, de novo, olha a quebra aqui, ó. E o rato descendo, pegando aqui os pães na quebra e voltando para o esconderijo dele. Aqui são os defeitos aí, né? Isso aqui não é problema de controle de pragas. Isso é problema de instalação industrial, de conservação, isso é predial. Então, não é que, você mandou eu fechar a fábrica inteira. Não sou eu que estou mandando você fechar a fábrica inteira. A sua fábrica devia estar fechada inteira. Porque o pessoal confunde algumas coisas. Fala assim, a empresa veio aqui e mandou a gente fechar. Não, fechar a fábrica inteira talvez nem resolva o seu problema. Mas isso é obrigação sua, da sua fábrica, não ter ambientes, não ter furos no piso, não ter aberturas que permitam que as pragas ou pássaros entrem. Isso aqui é problema estrutural, não é de controle de pragas, é um passo anterior. Só que bater na empresa de controle de pragas é mais fácil do que pedir alguns R$1.000, R$100.000, R$1 milhão para fazer isso, reforma de estrutura predial. A gente está no mesmo lugar. Falar que a empresa de pragas é que fica obrigando a isso aqui, porque eu vou mandar fechar, às vezes ele vai fechar e não vai resolver o problema de controle de pragas, porque não é só aqui. Ele está entrando aqui, nessa calha, ó, é uma eletrocalha, em U. O rato anda por cima desse supermercado, ele entra, sua loja está inteirinha fechada. Ele entra na caixa de elétrica lá fora, de alta voltagem lá fora, ou por baixo do piso, sobe na elétrica, passa por aqui e anda na sua fábrica inteira, ou na sua loja inteira, e distribui em todos os setores pela sua elétrica. É por aqui que eles passam. E ninguém vê, ninguém limpa, tá cheio de fezes de roedor ali em cima, que é o caminho que ele passa e ninguém incomoda ele. Tá aqui, ó, isso aqui vocês conhecem. Sabe, vários problemas aqui com cantoneira, buracos, aqui, ó, ralos. Vocês sabem que isso aqui não é permitido numa área de produção, sabe, essas coisas dessa maneira aqui. Então, olha, os frestas aqui em parede, aqui eu tenho barato, ó. A platela germânica fica aqui, ó, nessas frestas de azulejo. E aí eu vou lá e coloco uma cantoneira, né, só tampando esse buraco aqui. Ficou melhor ainda, porque eu protegi o ambiente para ela. Toda vez que eu aplico inseticida, nem entra ali mais, né? E aí depois que eu entro com controle, depois que eu fiz tudo isso, que é eliminar os indivíduos ou as populações já estabelecidas. Qualquer praga, ela tem o potencial biológico dela, que vai multiplicar a população dela dentro do supermercado, dentro de uma cozinha industrial, e ela tem o potencial migratório, que é mandar essas pragas para a área externa, ou para outro cliente, ou para outra loja, se for um box do shopping, por exemplo, para a loja vizinha, ou pegar da vizinha e vir para dentro da sua loja. Então, eu tenho o potencial biológico multiplicando as pragas ali, eu tenho que atuar nisso, e o potencial migratório, que eu tenho que atuar nisso. Então, nossos objetivos são eliminar potencial biológico e não deixá-la multiplicar. As populações não podem se multiplicar e se estabelecer dentro dos nossos clientes. E a outra é eliminar o fluxo migratório dessa praga. As armadilhas luminosas. Começo com as soluções aqui agora, né? Armadilha luminosa. Essa daqui, ó, veja a mosca tomando um choque. Na hora que ela toma um choque, ela explode. Na hora que ela explode, ela vai lançar fragmento desse inseto que pode lançar micro-organismos junto com ela. Por isso que ela contamina esse produto, e ela não pode ser utilizada muito perto ou em área produtiva. Ela não é recomendada. Mas veja aqui, ó, uma foto minha, eu mesmo, segurança veio atrás de mim querendo saber o que eu estava fazendo. Eu tenho uma armadilha dessa em cima de um moedor de carne. A gente sabe que hoje isso aqui também não é permitido, mas olha, ainda a gente encontra. Então já vai temperada, né? Ela explode aqui, já vai temperada aqui no moedor de carne. Aqui eu tenho uma dessa também numa pista aqui, ó, num shopping center, na região do ABC. Eu que tirei essa foto também. Ela está protegida aqui, mas eu tenho uma armadilha que fragmenta insetos aqui também. Tomara que hoje não tenha mais, né? Essa é a adesiva. A adesiva eu posso utilizar. A adesiva ela tem um comprimento de onda aqui, tem que estar acesa e tem que ter uma placa adesiva aqui. Nessa condição, ela não pega mais nada, gente. De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o refil adesivo? Depende do ambiente. Tem ambiente que isso aqui em uma semana está desse jeito. Então, ali eu vou ter que trocar de semana em semana. Por isso que você precisa de um projeto, não dá para fazer sozinho. E essa é uma coisa legal. Os seus clientes adoram a armadilha luminosa, mas são mal informados.
Então, a gente pode utilizar. E a desinfecta pode ser uma entrada para desinfecta, porque a gente pode locar, ou como comodato num projeto, as armadilhas luminosas para todos os seus clientes. Me interessa bastante, porque me ajuda no controle de pragas e é um chamariz para o meu serviço também. Tá? Controle químico, eu coloco esse... Eu deixo esse slide aqui sem muito glamour e desse jeito, porque o controle químico é isso mesmo. É a última alternativa que eu tenho, não é a melhor, sabe? A gente tem que usar inteligência para fazer isso. E aí eu estou usando um pulverizador, aí eu fui para o não tenho o que fazer. É o controle químico, eu vou ter que fazer com tal frequência. E assim, essa frequência, os programas, ou legislação, ou normativa, vai dizer que nós temos que ter um programa de controle de pragas. Ele nunca diz a frequência de serviço, de pulverização, é o que eu quero dizer. Ele vai dizer que você tem que ter um programa de controle de pragas, porque o projeto é o responsável técnico que tem que determinar, não são vocês. A gente criou algumas verdades, né? Limpeza de caixa d'água semestral, serviço em comércio pequeno pode ser semestral, pode nada. Quem vai definir isso é a empresa. A empresa até tem que visitar aquele cliente, ela não pode fazer alguma proposta sem visitar. As normativas dizem isso. Aqui alguns grupos de inseticida, né? Esses aqui nem podem ser... Oi, vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Milene. Eu tenho uma dúvida, voltando um pouquinho ali nas armadilhas luminosas. Em alguns clientes, eu já encontrei uma plaquinha com uma data de validade de mais ou menos 1 ano. O que seria? Seria de troca de lâmpada? Seria de manutenção do equipamento? Olha só, Milene, né? Milene, obrigado. E... Assim, ó, normalmente, alguns clientes, alguns clientes mais exigentes, eles vão me pedir um relatório sobre que tipo de ocorrência está acontecendo, que tipo de inseto está ocorrendo nessas armadilhas adesivas. Ele quer que eu quantifique e que eu qualifique também. Ele compra esse serviço. As grandes empresas de produção de alimentos, todas elas, eu não sei se é desse tipo de cliente que você está dizendo, todas elas vão te pedir isso. E aí, o que o meu funcionário faz? Ele já coloca a data da substituição ali no refil, porque na hora que ele vai coletar, ele vai estar mexendo com cola, ele não consegue ficar colocando a data. Esse cliente que você viu com mais de 1 ano, provavelmente faz mais de 1 ano que ele não troca aquele refil. Porque ele colocou a Meu data, Deus. não tem validade. Tá? Isso aí não tem validade, você não vai encontrar em nenhum lugar. A validade dela eu troco os meus clientes mensalmente ou para baixo, não para cima disso. Eu posso deixar, coletou poucos, eu posso continuar deixando lá? Pode continuar deixando lá, não tem problema nenhum. Tá bom? E aí você faz essa contagem. Então, o lance é saber, isso aqui me ajuda no monitoramento, que praga que está entrando no meu cliente. Por isso que não dá para contratar um Zé Bombinha. Você tem que contratar uma empresa boa, técnica, porque aí eu vou saber qual a praga que está ocorrendo ali e qual a ação que eu tenho que tomar para uma praga específica. Porque às vezes a gente acha que é mosca ou mosquitinho, eu tenho uma variedade muito grande, com comportamentos totalmente diferentes. Então, essa que é a ideia, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigada, viu, Mi, pela sua participação. Ô, Luciane, e outra coisa legal que a gente tem que ficar de olho, tanto a saturação por excesso de insetos mesmo, que é uma coisa que acontece, e a gente tem que tomar cuidado com a saturação por poeira, porque se a gente faz uma camada de poeira em cima da cola, ela já não vai ter mais efetividade, né? O objetivo é que aquela cola seja altamente aderente, que o inseto caia ali e pare. Se a gente começa a fazer um filme de gordura, de poeira, de outras coisas além do inseto, também não funciona, né? Então, às vezes, a gente vai inspecionar uma isca-cola desse tipo e falar, tá vendo? Eu não pego nenhuma mosquinha, a placa que não funciona, não sei o quê. Só que a gente vai ver, ela tá suja, ela tá empoeirada, o poder de fixação dela já afetou, né? Então, é legal você falar essa frequência de 1 mês, que não é só pela população de mosca, né? Tem outras coisas que também influenciam a eficácia dessa placa, né? É isso mesmo, tá perfeito o seu comentário, Miriam. E assim, Boa. eu vejo, por exemplo, tem moinhos ou indústrias alimentícias que mexem com muita farinha ou panificadora. Cara, quase que não adianta colocar essa armadilha ali dentro. Porque naquela área de manipulação ela vai estar com muita farinha em suspensão e vai causar inatividade, né? Ela não vai funcionar mesmo. Você tá perfeitíssimo aí no seu comentário, sim. Agora a gente tem outra dúvida aqui no chat, tá?
É da Leane, a Leane é do Pará, ó que delícia, de longe. Olha só. Um dos maiores problemas são os pombos nas lojas. Por mais que tenham barreiras, elas ficam sempre na área de recebimento. Qual seria uma solução? Se é que Vou tem chegar. solução para pombo. Você vai chegar lá? Vou chegar. Estou quase Então chegando tá bom. aqui. Aguenta um pouquinho. Obrigado. Como que ela chama? Leane. Leane. Já chego lá, Leane. Olha só, aqui, ó, eu estou mostrando uma isca raticida só para vocês terem ideia. Na área externa, eu coloco essas iscas raticidas e na área interna eu tenho que dar prioridade para iscas adesivas, tá? E assim, ó, o rato comeu e roeu esse pouquinho aqui. Eu tenho que trocar essa isca? Não. Primeiro que eu vou gerar um resíduo contaminante se eu for descartar essa isca. E ela é de dose única. Se o rato comer uma vez, eu posso deixar ela ali, ele vai morrer. Depois de 5 dias, ele não morre na hora. Ele vai morrer depois de 5 dias por hemorragia interna. O que eu faço para o meu pessoal, eu peço para eles pegarem um canivete e tirarem um pouquinho e igualarem, para se na próxima vez você saber se aquela isca foi consumida ou não. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem. Aqui eu tenho os porta-iscas. Esse porta-isca é lacrado. As etiquetas ficam do lado de dentro para garantir, para você poder vistoriar, vocês, eu acho, que devem ter até uma chavinha, para vocês poderem abrir alguns, existem modelos diferentes. E dar uma olhada nesses porta-iscas também, na sua auditoria do programa de controle de pragas. Para você saber se essa etiqueta aqui dentro, ó, ela está sendo vistoriada. E falo mais, tá? Coloque 10 papeizinhos lá dentro, escrito assim, devolva ao auditor, para você ter certeza e fazer uma amostragem da qualidade do serviço que você está encontrando. Porque tem que Que estar medo de você. mapeado. É mais ou menos isso, viu? E acontece. Na nossa acontece. E é super legal, é super, porque assim, para você fazer uma certa amostragem, né, e garantir a eficiência desse trabalho. Funciona, vai por mim. Depois que o rato comeu a isca, as fezes vão ficar azuladas e ele vai defecar principalmente ali perto do porta-isca. E aí já está contaminado e ele vai morrer. Nós estamos indo para a reta final já, tá? Aqui as placas adesivas. Essa placa adesiva, gente, ela é lixo comum. Tá? O roedor ficou colado, o pessoal da limpeza pode pegar ela, dobrar e jogar ela fora. Porque o serviço de controle de pragas, ele é importante, mas ele é relativamente barato. Então, todo mundo quer uma maior eficiência, né? Eficiência operacional, financeira. Então, a gente não consegue ficar voltando lá, exceto se esse projeto tiver uma condição saudável em relação a isso. Mas a orientação para um caso desse é pegar essa isca raticida e lixo comum. Você pode fazer esse descarte sem nenhum problema. Ah, o rato morreu no forro. É a equipe de manutenção e limpeza também que tem que ir lá e remover essa carcaça. Porque como ele morre depois de 5 dias, isso pode acontecer. E eu já vi rato morrendo no forro de supermercado, e aí a mosca foi, a varejeira foi e começa a cair pigato dentro da loja, porque a carcaça está lá. Ah, é verdade que essa isca o rato não fede, né? Não fica com mau cheiro? Mentira. Não existe isso. Acontece que um ratinho pequenininho desse, talvez não dê nem tempo de você perceber o odor dele, mas uma ratazana desse tamanho, ó, aqui eu tenho filhote de ratazana, veja a coloração, e aqui eu tenho rato preto, ó. Isso aqui, ó, eu peguei numa gôndola atrás do amendoim, do girassol e do milho. Aqui, veja só, não dá para contratar qualquer empresa de controle de pragas. Por quê? Porque o meu funcionário tem NR de trabalho em altura, para ele poder olhar lá no forro e subir numa empilhadeira aqui, ó, e fazer esse serviço lá em cima. É lógico que é um serviço diferenciado, né? Que é alguma coisa que não é qualquer cliente que vai ter e vai conseguir um atendimento dessa maneira aqui. Porém, algumas soluções passam por aqui e o cliente vai precisar dessa estratégia aqui. Não é todo mundo que vai oferecer esse tipo de... E a gente tem também operador, tá? Nesse caso aqui não é nosso, mas dependendo do cliente eu posso ter operador. A elevação, o equipamento é por conta do cliente. Aqui algumas coisas, ó, que são importantes, serve para você fazer o controle de roedor, porém isso é proibido.
tá? A gente não pode utilizar esse tipo de estratégia de usar isca fresca com pó raticida aqui em cima. Está escrito na legislação que eu não posso adicionar a nenhum produto alimentício isca raticida. Então, cuidado com esse tipo de solução aqui. Aqui, placas adesivas, o pessoal adora placa adesiva, fazer chapatex, porque aparece o rato. Eu não gosto desse tipo tá aqui, ó, veja aqui, ó, né? Raticida, colado aqui, um monte de rato colado dentro do supermercado, rato morto lá dentro. Eu prefiro a utilização de isca raticida para isso, tá? Que é o mais comum, e ele vai consumir, você vai matar uma quantidade de roedores muito mais alta. A gente utiliza isso aqui para quando eu tenho uma situação que eu preciso capturar todos os roedores de uma maneira muito rápida. Eu tenho um roedor numa área de venda, por exemplo, né? E aí, o que vocês têm que pedir para o pessoal nos ajudar, né? Porque o nosso porta-isca sofre lá, ó. Tá vendo? Pallet em cima, o pessoal não se preocupa. Ah, mas ele está instalado em lugar errado. Nem sempre. E às vezes ele precisa estar nesse ambiente, a gente tem que combinar com o pessoal, tá vendo? Olha só, alagado, destruído aí os porta-iscas, né? Tá vendo? Ó, quebrado. E aí eu perco a eficiência dele, né? Sujeira. Todo esse material sendo feita a gestão dele num gráfico, e o nosso hoje é um sistema eletrônico, não tem o papel mais, e você recebe, o seu cliente recebe relatório, e se você atender esse cliente, eu mando para você também. Você tem um login e senha que pode entrar na conta dele no controle de pragas. Lógico que acordado com o cliente, né? Planta baixa de dispositivos, relatório gráfico do que está acontecendo, a agenda de serviços já fica lá. E aqui esse da Desinfecta, isso aqui é a visão do nosso funcionário, ele recebe a agenda aqui, e aqui a visão do cliente, não tenho no celular ainda não, tá? Isso é questão de tempo. Mas ele tem o desktop aqui, todas as licenças, e vocês podem ter acesso, tá? Eu não deixo papel mais, então a minha licença vai estar lá, PGRS, PGR vai estar lá, LTCAT, formulários de monitoramento, ordens de serviço, tudo online. As auditorias que vocês vão fazer, ou que seu cliente vai fazer, e aí não é só supermercado, não é vocês. O nosso trabalho é para os maiores que vocês tiverem e para os maiores no mercado. Nós somos das melhores empresas de controle de pragas do mercado. Então a gente não perde em nada para nenhuma empresa, tá? Só para a gente lembrar, temos solução para o Aedes aegypti. Hoje a gente tem muito mosquito Aedes aegypti. Eu nem faço mais a identificação desses bichos, porque é muito comum. Antigamente eu fazia e mandava, devolvia para o cliente. Hoje a gente não faz mais porque ele está muito presente, né? E aí são ações, tem um projeto específico para isso. O cliente de vocês quer um manejo de Aedes aegypti, a gente faz. Manejo como a gente fez do coronavírus também, né? Escorpiões também, mas aí a gente aprofundaria numa outra. A gente tem esses treinamentos também. Eu tenho treinamento de Aedes aegypti, de escorpiões, de cupins também, mas aí não é o principal ponto nosso aqui, né? Os predadores. Eu vou para muita assembleia de condomínio quando o pessoal está quase se matando lá para colocar a galinha da Angola. Coloco ou não coloco, né? Eu não vou colocar minha opinião aqui agora, não, deixo para o próximo momento. Mas eu sempre sou convidado lá para bater um papo sobre isso. Existe produto para controle de escorpião. O escorpião é um predador, veja ele se alimentando de uma barata. O pessoal fala, não funciona, não sei o que, mentira. Funciona. Tem inseticida que faz o controle de escorpião, é muito ativo e vejam, registrado na Anvisa. Tá? Esse aqui é um deles, ó, super comum e registrado para o controle de escorpiões. Tá? Existe um manual do Ministério da Saúde, não me lembro a data aqui, que ele fala lá que não é eficiente. Ele não diz que não funciona, diz que não é eficiência. Eficiência aí é questionável, né? Porque aí depende do método, de como a gente tem projetos e funciona muito bem. Tá bom? Aqui algumas dicas, né, de dentro do supermercado que vocês já conhecem: caixas de transição de mercadoria, qualificação de fornecedor, câmaras frias para hortifruti, câmara fria para lixo, movimentação de pallets, cuidado com ilhas sem movimentação, retirada de caçamba e compactador, limpeza de caçamba e compactadores, rotina de retirada do papelão, tá aqui, ó, hortifruti segregado no estoque, manter no mínimo 60 centímetros de qualquer material da parede, lixeira fechada,
não deixar lixos durante a noite, telar o que for possível, cuidado com telas em tubulações de dreno, porque pode dar uma chuva e alagar tudo, né? Já vi isso acontecendo em cozinha, em área de sol, aqueles corredores, né? Fechar tubulações, ralos sifonados, produtos estocados diretamente sobre o piso, produto encostado em parede, produto estocado em corredor, caixa com resíduo orgânico, as trocas, né, as quebras lá cheias e abertas, produtos acumulados atrás de gôndola, piso com resíduo orgânico, produtos não segregados no estoque, lixeiras cheias, armadilhas luminosas desligadas, a gente vê muito isso também, porta-isca danificado, alimentação de animais. O pessoal não assina a ordem de serviço e aí liga para nós no dia seguinte falando assim, o seu funcionário eu nem vi. Quando troca um turno para o outro, a gente sofre pra caramba. Porque um rato que apareceu há uma semana, está todo mundo acostumado a trabalhar com um fornecedor muito ruim. Quando a gente entra, a gente sofre com isso porque o gerente, ele perpetua aquele rato a vida inteira dele de gerência. Não, porque aqui tem rato, aqui tem rato, porque aqui tem rato. Às vezes não tem. Só que ele está tão acostumado a ser maltratado que ele fica falando que tem para garantir a prestação de serviço, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso para ver. Então você pede evidência. Alguém fotografou? Quando é que foi? Quem que anotou? Deixa eu falar com a pessoa. Às vezes você vai falar com a pessoa e ele fala, não, não é isso, não. Então aqui eu falo exatamente disso, sabe? Ó, melhorar a nossa comunicação com os gerentes, acompanhar a visita, eles têm que acompanhar a visita, eles podem nos dar liberdade, mas eles têm que saber o que está acontecendo, né? Avisar que nós teremos um serviço lá, e conscientização e cuidado com esses nossos dispositivos, tá? Esse aqui, ó, voltando lá agora finalizando aqui. Esse aqui é um equipamento eletrônico que a gente tem como solução para pombo. Esse é o Pigeons Out. A gente instala ele em volta do supermercado, ou na marquise do supermercado, ou de uma empresa, e ele vai não deixar o pombo pousar. Deixa eu ver se... não gostei, hein? Vou ter que mostrar diferente depois para vocês, porque eu acho que ele tirou meu link daqui. Depois eu mostro para vocês. Então, esse aqui é um equipamento eletrônico, ó, que a gente vai instalar em volta e o pombo simplesmente não vai pousar. É choque? Não, é eletromagnético, tá? Então, essa é uma das soluções. Dá para capturar pombo e fazer um trabalho correto com ele, legalmente falando? Dá para fazer isso também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é um projeto também, a gente precisa conversar, mas se vocês tiverem interesse em saber como funciona, a gente pode fazer isso, nós temos implantados, e a gente pode fazer a captura em gaiola e fazer um trabalho dentro da legislação para eliminar e tirar esses pombos de dentro do supermercado, tá? E aqui para finalizar, ó, tá lá, né? Nosso gatinho dormindo aqui em cima do Ruffles aqui, e aqui era um vídeo, eu vou ter que colocar em outra tela, que eu vou ter que parar de apresentar para ver se ele aparece. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto aqui, se ele vai aparecer. Opa, vamos lá. Veja só o Pigeons, ó. Foi instalado em volta desse shopping center, olha o pombo tentando chegar e indo embora, ó. Cara, esse equipamento é muito legal e a Desinsecta é certificada pela Pigeons Out e pode fornecer esse projeto também. Veja só, ele não pousa, não é choque, tá vendo que ele não chega nem encostar, ó. Vocês estão vendo a imagem aí, tudo bem? Estamos sim. Espanta pardal e maritaca também? Essa é a pergunta que eu fico triste quando ela acontece, porque é só para pombo, infelizmente. Essa tecnologia é só para pombo. Podia espantar todos, a Companhia Limitada dos Passarinhos. O pombo, ele tem um dispositivo aqui que ele capta o campo eletromagnético da Terra e esse campo que a gente gera no equipamento faz um confundimento nele. E aí não permite ele pousar. E os outros animais não têm, as outras aves não têm. Então, por isso que não acontece. É Entendi. super legal. E esse aqui, só para a gente finalizar no alto astral aqui, né? Veio da internet também. Maravilha, né? Isso acontece mais do que vocês imaginam. Que belezinha! Tá Bem alimentado. tratado, bem criado, né?
Tá até com o pelo viçoso, tá bem Viçoso, criado. tá bonito ele, né? Pessoal, eu queria deixar aí agora, ó, mais uma vez, vocês têm meu WhatsApp, tem ali o Doutor Entomologia Desinfecta, vai lá no Insta e no LinkedIn, principalmente. O nosso canal do YouTube da Desinfecta tem vários vídeos, tem aulas para o pessoal da USP, tem o curso de formação de responsáveis técnicos também. E o meu objetivo é esse, é divulgar, é difundir essa informação, uma informação de qualidade para a gente formar pessoas, orientar todos os que estiverem envolvidos nesse mercado. Anotem esse telefone da Sofia e da Beatriz aí, ó, que é o nosso pessoal do comercial. É 19 o DDD, mas vai atender você em São Paulo, vai atender você em outros lugares também. E elas são o pessoal do comercial, nossa equipe de Salesforce aí, que vai e chega até mim também, tá? Se for uma coisa mais específica, pode mandar, mas pode usá-las para a gente conseguir. Aí nossas 3 unidades, e era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigada, Luciano. Só para responder aqui a Valdilene de Goiás, no comecinho da nossa reunião, o Luciano falou sobre isso, e sim, ele pode atender e dar suporte para a gente em todo o território nacional. Vocês podem procurar por ele como empresa de praga e ele vai ajudar a achar uma empresa capacitada na região de vocês como um parceiro, com a chancela da Desinfecta, que tem toda essa responsabilidade que ela apresentou para vocês, tá? Então, o pessoal de fora de São Paulo, né, do estado de São Paulo, vocês podem sim acionar a Desinfecta, que ele pode ser um parceiro de vocês aonde vocês estiverem. Então, na dúvida de sim ou de não, primeiro procure a Desinfecta. Ele passou o número do pessoal do comercial aqui, da Sara, fala com eles, porque com certeza alguma possibilidade a gente pode encontrar em relação a isso, tá? Obrigada de novo, eu adoro o seu cérebro, adoro gente inteligente, sempre aprendo com você. É uma honra e é uma honra dividir clientes com vocês, porque realmente Legal. faz a diferença quando a gente está em campo juntos. Seus técnicos são muito atenciosos, né? Às vezes a gente vai tratar com empresa que o CEO é sensacional, mas quando a gente vai lá para a ponta não é, né? E não é o caso. Então a gente tem uma bagagem com os técnicos também legais. Então indico a Desinfecta para todo mundo. Obrigado pela troca de conhecimento. Espero ter contribuído aí um pouquinho na vida dos consultores. Vai ficar gravado o treinamento, vocês vão poder assistir de novo. O Luciano vai ter acesso a esse material. E mês que vem a gente se encontra com outro tema aí. Te deixo as palavras finais, fica à vontade, Luciano. Tá bom. Miriam, mais uma vez, para mim é uma satisfação fantástica. Obrigado demais, agradeço a Sanit, a todo o pessoal aí da Sanit. É uma parceria que já estamos há algum tempo. Agradeço a todos vocês que estão aí, porque nós podemos fazer a diferença nesses nossos clientes e fazer uma diferença bem legal, sabe? Bem superior. E aí a gente agrega valor, melhora o mercado, melhora as pessoas, a gente vai estar uma energia diferente com eles, e isso com certeza na prestação de serviço, vocês sabem disso, a maior joia somos nós, né? São todas as pessoas envolvidas, não é produto, não é equipamento, são as pessoas envolvidas e é o que a gente faz de melhor. Para a gente é muito legal estar junto com vocês. Obrigado a todos e sempre à disposição. Quando precisar, estamos por aqui. E os meus contatos continuam à disposição. Podem mandar mensagens por lá que todos serão respondidos. Obrigada, viu? A gente sempre vai precisar. Tá bom. Fica tranquilo que a gente sempre vai precisar. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Bom setembro Valeu. para nós. Bom trabalho aí para todo mundo. E a gente segue à disposição aí para o que vocês precisarem. Um beijão. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Vocês também.